É quente, é quente. Hoje nós estamos aqui. Hoje estamos aqui para contar uma história, não é quente, uma história de frieza, cara. De uma vez que a gente foi numa igreja tradicional em São Paulo, na Praça Princesa Isabel, que recebe este nome, né, por, em 13 de maio de 1888, ter se dado a abolição no Brasil, né? Porém, quando a gente chegou, cara, na frente dessa igreja, a gente encontrou uma pessoa em situação de rua deitada na porta da igreja. Eu lembro até hoje, cara, já tem mais de 10 anos isso, né? Eu e o Bob achamos que aquilo era um teatro, porque já aconteceu de um pastor, um padre, ficar na frente de uma igreja como se ele fosse uma pessoa em situação de rua, para ver se os irmãos iriam ajudá-lo. O fato é que ninguém ajudou. Você lembra? Na medida que a gente ia se aproximando dele, a gente foi percebendo que era verdade por conta da sujeira do pé dele, lembra? Sim. O pé dele estava bem sujo e o mau cheiro, né? Que estava sendo exalado, e aí a gente ficou, uau! Putz, não é teatro, é real. E era real. Tá ali. Ele estava na porta, literalmente na porta. As pessoas desviavam dele e entravam dentro da igreja. A igreja voltou. Era aniversário da igreja, e aí a gente teve que intervir, né? A gente não conseguiria participar daquele momento sem entender o que estava acontecendo de fato. As perguntas não podiam ficar na nossa cabeça. A gente levou ele para uma padaria, você lembra? Sim, para salgar, né? Alguma coisa. Ali, você lembra o nome dele? Daniel. A gente começamos a trocar ideia, ele tinha vindo de algum lugar lá de cima, não sei se era do norte, do nordeste, ele veio de algum lugar e já fazia alguns meses que ele estava morando ali, naquela calçada. Da praça que recebe o nome da escravidão, da abolição da escravidão no Brasil. De um lado, Princesa Isabel, do outro lado, Jesus Cristo de Nazaré. Um templo que foi construído para ele, uma igreja centenária, reunião de vários seguidores, ou sei lá, seguidores desse homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, e nós convidados para fazer um rap. E aí o rap já tem, né, influência na nossa vida. Quando a gente sobe pro culto, assim, eu lembro como se fosse hoje, eu subo com essa indignação da Lei Áurea não ter adiantado nada para aquele homem, e o evangelho também não ter adiantado nada para aquele homem, e aí eu vou para dentro do templo com o tema de um disco dos África Brasil, antigamente os quilombos, hoje periferia, mas para aquele cara no centro de São Paulo, às margens dos dois lados, né? O que é quente nessa história o Bob sobe, ele pede para Daniel, o homem preto, situação de rua, levantar naquela igreja. Ele levanta com as cobertas e você pergunta: vocês conhecem ele? Ninguém conhecia. Então agora vocês vão conhecer. Aí a gente chama ele pro púlpito. Sim. Ele vai no púlpito com a gente, ele canta um rap com a gente, ele fica ali se divertindo, e aí no final a gente chega para ele e fala assim: ô Daniel, aqui é um lugar onde as pessoas chamam Deus de Pai, e você tem que se sentir à vontade aqui, você tem que conversar com essas pessoas. A gente tá indo embora para Itapetininga, mas você vai continuar aqui. Então aquele cara ali chama pastor. E ele vai cuidar. Você vai até ele e pede cuidado para ele, fala para ele que você quer conhecer o que tá acontecendo aqui dentro, porque não é possível, né? Você mora na calçada da igreja de um lugar que eles chamam Deus de Pai. Então você também é meu irmão, vai lá. E que fique claro, não sei se deu para entender, esse homem dormia todo dia na calçada da porta dessa igreja e não era conhecido. E na nossa porta, quem é que tá? Tá chegando a época de Natal, né? Uma época muito perigosa. Ou você olha para o menino que nasceu e reconhece nele o que aqueles magos reconheceram, ou você olha para esse menino e reconhece nele divindade, rei do universo, um sofredor, salvador, ou você troca ele por um Papai Noel mesmo e vai brincar e vai se divertir. Mas ao olhar para Jesus, é olhar para si mesmo e pensar quantos estão na sua porta e você está se desviando. O que aquece meu coração é que eu encontrei uma verdade para viver. Nós nunca mais voltamos naquela igreja, nós fomos cancelados e a gente tem sido cancelado de época em época, de lugar em lugar, porque a gente tem uma verdade para viver. E você? O amor é quente.